Alguma vez, você já se sentiu em um labirinto, buscando desesperadamente por uma chave que pudesse abrir a porta, não para um alívio temporário, mas para uma cura total e definitiva? E se eu lhe dissesse que essa chave não apenas existe, mas que ela está ao seu alcance neste exato momento, escondida em plena vista dentro de um texto milenar? Pois bem, essa chave espiritual, capaz de destravar um poder transformador, é o Salmo 3. Muitos o enxergam apenas como um belo poema de adoração. Mas hoje eu o convido a vê-lo como ele realmente é, uma declaração viva, uma promessa ativa de Deus para você. O autor sagrado não escreveu estas palavras apenas para serem admiradas. Ele as escreveu para serem vividas, para serem a ferramenta que pode reconstruir o que está quebrado em nós. A verdade chocante é que o poder contido neste salmo não se limita a curar as enfermidades do corpo. Ele vai muito mais fundo, alcançando as feridas da alma que ninguém vê e restaurando a força do nosso espírito abatido. É uma promessa de cura integral. E o segredo para ativar essa promessa em sua vida repousa sobre um princípio divino que o próprio Jesus Cristo não apenas ensinou, mas demonstrou com sua própria vida e ministério. A jornada para a cura completa começa com um ato de rendição, com a adoração, que reconhece a soberania de Deus sobre qualquer circunstância e se materializa através da coragem de proclamar a sua palavra com uma fé inabalável. Jesus nos mostrou que a palavra de Deus não é letra morta, mas um poder criativo que, quando liberado com fé, pode transformar qualquer realidade. Portanto, prepare o seu coração, pois hoje vamos desvendar juntos como você pode usar essa chave para abrir as portas da sua própria restauração. Antes de mergulharmos nesta jornada poderosa, quero lhe fazer um pedido especial. Se você acredita que a fé tem o poder de mover o impossível e transformar vidas, comente aqui embaixo com a frase "Eu creio" e já se inscreva no canal para fortalecermos juntos essa corrente de esperança. Garanto a você, o que vamos revelar no final deste encontro pode ser o ponto de virada que você tanto busca. O Salmo 103 inicia com uma declaração que parece simples, mas que carrega um peso espiritual profundo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, 1. Estas palavras nos lembram que a cura começa com a adoração, com o reconhecimento de quem é Deus e do que Ele pode fazer. A adoração não é apenas um ato de gratidão, é uma chave que abre as portas do céu e nos conecta com o poder sobrenatural de nosso Criador. Em meio às dificuldades, quando a doença nos consome ou a tristeza parece implacável, declarar essas palavras é como acender uma luz na escuridão. Imagine Davi, o salmista, enfrentando momentos de profunda angústia. Ele não escreveu essas palavras desde um lugar de conforto, mas em meio a provações. Ele sabia que, ao proclamar a bondade de Deus, estava alinhando seu espírito com a verdade divina. Esse princípio não é exclusivo de Davi. Ele se reflete ao longo das Escrituras. O próprio Jesus o demonstrou durante seu ministério, quando enfrentou desafios aparentemente impossíveis com uma fé inabalável e a palavra de Deus como sua arma principal. Em Lucas 4:18, Jesus declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu
para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essas palavras, que ressoam com as do Salmo 103, revelam o desejo de Deus de curar cada parte de nosso ser. Uma história poderosa nos evangelhos nos mostra como esse princípio ganha vida. Em Marcos 5, uma mulher que sofria há 12 anos de uma doença incurável se aproximou de Jesus com uma fé que desafiava a lógica. Ela havia esgotado todos os seus recursos em busca de cura, mas nada funcionara. No entanto, ao ouvir falar de Jesus, algo dentro dela despertou. Se eu tão somente tocar seu manto, serei curada, pensou. E assim foi. Jesus, ao sentir o toque de sua fé, disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Marcos 5:34. Esta história não é apenas um relato de um milagre físico, é um testemunho do poder transformador da fé e da palavra de Deus. O Salmo 103 não fala apenas da cura física, mas de uma restauração integral. Ele diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime da cova a tua vida, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 3, 4. Essas palavras nos lembram que Deus não está interessado apenas em curar nosso corpo, mas também em restaurar nossa alma e renovar nosso espírito. Este é um tema que ressoou ao longo do ministério de Jesus. Em João 5, encontramos o homem junto ao tanque de Betesda, paralisado por 38 anos. Quando Jesus o viu, fez-lhe uma pergunta que parece simples, mas profundamente reveladora: Queres ficar são? João, sim. A resposta desse homem, embora limitada por sua circunstância, não deteve o poder de Jesus. Com uma só palavra, ele o levantou, dando-lhe não apenas a capacidade de andar, mas uma nova esperança. A cura que Deus oferece não é apenas uma intervenção momentânea, é um ato de amor eterno. Em Mateus 10:30, Jesus afirmou: Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esse nível de cuidado revela o quanto nosso Pai Celestial nos ama. Ele não é um Deus distante. É um Pai que cuida de cada detalhe de nossa vida. Isso se reflete no Salmo 103, quando diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, 13. Essa compaixão não é passiva, mas ativa. É um amor que se move para curar, restaurar e renovar. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1. Se você acredita no poder da palavra de Deus, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Uma história moderna ilustra essa verdade. Uma mulher que lutava contra o câncer recebeu o Salmo 103 de uma amiga que a encorajou a recitá-lo diariamente. Embora no início ela o fizesse de forma mecânica, pouco a pouco, as palavras começaram a encher seu coração de esperança. Em cada repetição, ela sentia como a promessa de Deus ganhava vida em seu interior. Com o passar dos meses, ela não apenas experimentou melhoras em sua saúde, mas uma renovação espiritual que impactou todos ao seu redor. Seu testemunho não é um caso isolado. É um reflexo de como a palavra de Deus
continua transformando vidas hoje. O Salmo 103 também nos chama a lembrar os benefícios de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, 2. Esse lembrete é crucial, porque em meio às provações é fácil esquecer o que Deus já fez por nós. Recordar suas obras passadas nos dá confiança para crer em sua fidelidade presente e futura. Em Êxodo 15, 2, após cruzar o Mar Vermelho, Moisés e os israelitas cantaram: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Esse ato de adoração não apenas celebrava a libertação, mas fortalecia sua fé para os desafios futuros. Quando proclamamos o Salmo 103, nos unimos a essa mesma corrente de fé. Cada palavra é uma declaração de confiança no poder e na bondade de Deus. Em Isaías 55:11 lemos: Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa promessa assegura que quando recitamos as Escrituras com fé, estamos plantando sementes de cura e restauração. Essas sementes darão fruto no tempo perfeito de Deus. Ao longo dos séculos, homens e mulheres de fé testemunharam o impacto transformador desse salmo. Em uma comunidade rural, um pastor compartilhou como sua congregação começou a declarar o Salmo 103 durante uma epidemia. Ao fazê-lo, experimentaram não apenas cura física, mas uma unidade e renovação espiritual que fortaleceram sua fé. Esse testemunho destaca que o poder das Escrituras não se limita a um contexto histórico. Ele continua sendo uma força viva. O Salmo 103 é mais do que um conjunto de palavras inspiradoras. É um lembrete de que Deus está conosco em cada situação, pronto para curar e restaurar. Ele nos convida a adorar, lembrar e confiar em seu amor incondicional. Quando falamos de cura no contexto do Salmo 103, é fundamental compreender que a restauração que Deus promete não se limita ao corpo físico. Este salmo revela uma promessa tripla: a cura do corpo, a renovação da alma e a restauração do espírito. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Nessas palavras, encontramos uma afirmação que abrange não apenas nossas doenças visíveis, mas também aquelas que afetam as áreas mais profundas. A cura integral é um conceito que transcende o físico. Jesus, durante seu ministério, mostrou repetidamente como a restauração da alma era tão importante quanto a do corpo. Em Mateus 9, encontramos a história de um paralítico trazido a ele. Antes de curá-lo fisicamente, Jesus lhe disse: Tem bom ânimo, filho. Os teus pecados estão perdoados. Mateus 9, 12. Isso mostra que para Deus a restauração começa de dentro do espiritual. A cura física que veio depois foi uma manifestação externa da obra completa que já havia começado em seu interior. O Salmo 103 reforça essa verdade ao destacar que Deus não apenas cura enfermidades, mas também redime da cova a tua vida e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 4. A imagem da cova simboliza a profundidade de nossa desesperança, o lugar onde nossas forças humanas não são suficientes para sair.
É ali que Deus atua, levantando-nos com sua compaixão e enchendo-nos de seu amor. Essa obra de redenção não pode ser limitada a um só âmbito. Não se trata apenas de o corpo recuperar sua força, mas de a alma e o espírito serem completamente renovados. Jesus deixou claro que a cura integral é parte do reino de Deus. Em Lucas 17, 10 leprosos clamaram por misericórdia. Jesus os enviou aos sacerdotes e, enquanto iam, foram purificados. No entanto, um deles voltou glorificando a Deus. A esse Jesus disse: "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou." Lucas 17, 19. Aqui vemos que sua cura foi além do físico. Ao voltar e reconhecer o poder de Deus, esse homem experimentou uma restauração completa, que também tocou sua alma e seu espírito. A conexão entre o perdão e a cura é outra chave fundamental. O Salmo 103 menciona primeiro o perdão das iniquidades antes de falar da cura das enfermidades. Isso não é coincidência. O pecado, embora invisível, tem um impacto direto em nossa relação com Deus. Em muitas ocasiões, ele afeta nosso bem-estar físico e emocional. Em Marcos 2, quando Jesus curou o paralítico baixado pelo telhado, primeiro declarou: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Marcos 2:5, antes de ordenar que ele se levantasse e andasse. Essa sequência não apenas desafiou os líderes religiosos, mas também demonstrou que o poder de Deus para curar está intrinsecamente ligado à sua capacidade de perdoar. Se este conteúdo tocar seu coração, clique no like e comente. Amém? Fique até o final, porque há uma mensagem especial esperando por você. O perdão divino não é simplesmente a eliminação da culpa. É uma renovação que toca cada aspecto de nosso ser. Em Isaías 53:5, a obra de Cristo é descrita de maneira impactante. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este versículo conecta de maneira inquebrantável o perdão dos pecados com a cura física e emocional. Na cruz, Jesus levou tanto nossas culpas quanto nossas enfermidades, mostrando que ambas estão interligadas no plano de redenção de Deus. A renovação da alma é um aspecto essencial da obra curadora de Deus. Muitas vezes, as feridas emocionais ou espirituais que carregamos são mais profundas e debilitantes do que as doenças físicas. O Salmo 103 fala de um Deus que sacia de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103:5. Essa é uma metáfora poderosa. A renovação não significa simplesmente reverter o dano, mas ser restaurado a um estado de plenitude e força. No reino animal, a águia é conhecida por sua capacidade de se renovar. Ela troca suas penas para prolongar sua vida e força. Esse processo simboliza o que Deus faz em nossa vida. Ele não apenas cura as feridas visíveis, mas nos transforma de dentro para fora. Isso nos dá uma nova vitalidade para enfrentar a vida. O ministério de Jesus está cheio de exemplos que mostram como a cura da alma transforma completamente as pessoas.
Em Lucas 7, uma mulher conhecida por sua vida pecaminosa se aproximou de Jesus, chorando e ungindo seus pés com perfume. Embora não estivesse fisicamente doente, sua alma estava carregada de culpa e vergonha. Jesus, ao perdoá-la, declarou: "A tua fé te salvou. Vai em paz." Lucas 7:50. Essa paz não era apenas um estado emocional, era uma restauração integral que lhe deu um novo começo. A restauração espiritual também está profundamente conectada com nossa relação com Deus. Quando o Salmo 103 menciona que Deus te coroa de benignidade e de misericórdia, Salmo 103:4 está falando de um ato de amor que nos devolve a nossa posição como filhos e filhas do Rei. No Antigo Testamento, os profetas frequentemente falavam da cura espiritual como um retorno ao pacto com Deus. Em Jeremias 30:17, Deus promete: "Pois te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor." Essa promessa vai além do físico, tocando a relação entre Deus e seu povo. Jesus levou esse conceito ao máximo na cruz, onde reconciliou o mundo com Deus. Em Colossenses 1:20, lemos: "E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus." A cura espiritual é, em essência, um retorno ao desígnio original de Deus para nossas vidas, uma relação plena e perfeita com Ele. O Salmo 103 não apenas nos convida a receber essa cura tripla, mas também nos lembra que é um processo contínuo. A palavra renovar implica uma ação constante, um ciclo de restauração que Deus realiza em nós à medida que permanecemos em sua presença. Em 2 Coríntios 4:16, Paulo declara: "Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo o interior, contudo, se renova de dia em dia." Este versículo destaca que a obra de Deus em nossa vida não tem limites, nem se detém diante de nossas circunstâncias. Ao longo das Escrituras, a cura integral sempre está vinculada à obra redentora de Deus. Em Ezequiel 36:26, Deus promete: "Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne." Essa promessa não implica apenas uma transformação espiritual, mas uma renovação completa que afeta cada área de nossa vida. O Salmo 103 encapsula essa verdade ao descrever Deus como aquele que não apenas nos cura, mas nos enche de amor e compaixão. Sua obra em nós não se limita a resolver problemas imediatos, mas aponta para nos transformar na totalidade de nosso ser. É um convite para experimentar uma cura que só Ele pode dar, uma que toca o corpo, a alma e o espírito, levando-nos a uma vida plena em Sua presença. Quer receber mais mensagens de esperança? Inscreva-se agora e comente "Quero mais". Não saia antes do final, tem uma surpresa incrível. A relação entre Jesus e as Escrituras é uma demonstração constante do poder transformador da Palavra de Deus. Em cada ato de cura, cada milagre e cada ensino, Jesus mostrou como a verdade divina é o fundamento sobre o qual a fé
é edificada. O Salmo 103 é um reflexo direto desse poder, e seu uso durante o ministério de Jesus revela que não é apenas uma mensagem de consolo, mas uma declaração ativa da autoridade divina sobre toda doença, pecado e morte. Quando Jesus começou o seu ministério, uma das primeiras coisas que fez foi ler as Escrituras na sinagoga de Nazaré. Ele se levantou e declarou as palavras de Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos." Lucas 4:18. Embora estivesse citando Isaías, o eco do Salmo 103 ressoava em sua declaração. Essas palavras mostravam que sua missão não era apenas ensinar, mas trazer restauração integral, tanto física quanto espiritual. Em cada passo que deu, ele demonstrou que a palavra de Deus não era apenas teoria, mas uma realidade viva que se manifestava em milagres. Os evangelhos estão cheios de momentos em que Jesus usou as Escrituras para confrontar a doença e a opressão. Em Mateus 8, um centurião se aproximou de Jesus, implorando que curasse seu servo. O notável desse encontro não foi apenas o pedido, mas a fé do centurião no poder da palavra de Jesus. Ele disse: "Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado." Mateus 8:8. Jesus, ao responder, não apenas curou o servo, mas destacou a fé desse homem, que reconhecia que a palavra de Deus tem o poder de agir mesmo à distância. Esse encontro reflete a essência do Salmo 103, que proclama a autoridade de Deus para curar e restaurar através de seu poder soberano. Em cada ato de Jesus, pode-se ver como as Escrituras estavam no centro de sua obra. Em Marcos 1, quando um homem, possuído por um espírito impuro, entrou na sinagoga, Jesus não precisou realizar um ato elaborado. Com apenas dizer: "Cala-te e sai dele." Marcos 1:25, o espírito deixou. Esse evento mostrou a conexão direta entre a palavra de Deus e sua capacidade de libertar. Não havia necessidade de rituais complicados, porque a autoridade de Deus estava em cada palavra que Jesus pronunciava. Da mesma forma, o Salmo 103 nos lembra que Deus é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3. As palavras que saem da boca de Deus são suficientes para transformar qualquer situação, por mais impossível que pareça. Um dos momentos mais significativos do ministério de Jesus ocorreu quando ele enfrentou a própria morte. Em João 11, Lázaro, um amigo próximo de Jesus, havia morrido. Quando Jesus chegou ao local onde estava seu corpo, encontrou-se com a dor de Maria e Marta. Elas não entendiam por que ele não havia chegado antes. No entanto, Jesus não apenas as consolou, ele revelou uma verdade mais profunda. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Então, diante da tumba, ele levantou os olhos ao céu, falou com o Pai e pronunciou as palavras que mudariam tudo. Lázaro vem para fora. João 11:43.
Naquele instante, a morte perdeu seu poder e Lázaro foi restaurado à vida. Esse ato não apenas mostrou a autoridade de Jesus sobre a morte, mas refletiu a promessa do Salmo 103, onde se declara que Deus redime da cova a tua vida. Salmo 103, 4. O poder de Jesus para curar não estava separado das Escrituras. Era a encarnação das promessas de Deus. Cada milagre, cada libertação era uma confirmação de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Em Hebreus 4:12, lemos: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso é evidente em como Jesus enfrentou cada desafio com as Escrituras como sua base. Mesmo quando foi tentado no deserto, ele respondeu ao inimigo com as palavras: está escrito. Mateus 4:4. Isso demonstra que a palavra não apenas tem o poder de curar, mas também de resistir a qualquer ataque do inimigo. Vamos juntos nessa jornada de fé. Comente "Estou dentro" e se inscreva. Não perca o final, há algo especial guardado para você. O Salmo 103 encapsula esse poder, mostrando-nos que a cura e a restauração não são apenas atos de misericórdia divina. Elas são manifestações de seu pacto conosco. Em Deuteronômio 7:15, Deus prometeu a Israel: o Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Essa promessa, repetida no Salmo 103, mostra que a cura está enraizada no próprio caráter de Deus. Não é algo que ele faz esporadicamente, mas uma expressão contínua de seu amor e fidelidade. Quando Jesus falou a seus discípulos sobre o poder da fé, explicou que mesmo uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda pode mover montanhas. Mateus 17:20. Mas o que fica claro é que essa fé não está enraizada em nossas capacidades, mas na palavra de Deus. Se você está pronto para ser inspirado, dê um like e compartilhe este vídeo. Fique até o último segundo para uma revelação que vai mudar sua perspectiva. Ao declarar as Escrituras, não estamos apenas pronunciando palavras, mas alinhando-nos com uma verdade que nunca muda. Em Isaías 48 lemos: seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Essa permanência é o que dá às Escrituras seu poder. Não são simples palavras, mas declarações de uma verdade eterna. O Salmo 103 nos convida a lembrar essas verdades e a viver nelas. Cada promessa que contém é um lembrete de que Deus é fiel à sua palavra. Quando Jesus curava os enfermos, libertava os cativos e até enfrentava a morte, estava mostrando que essas promessas não são abstratas. São realidades que podemos experimentar em nossa vida diária. Seu ministério foi uma encarnação do amor e do poder de Deus, e cada ato que realizou apontava para a verdade de que a palavra de Deus é suficiente para transformar qualquer situação. Neste salmo, vemos um reflexo do coração de Deus e de seu plano eterno para a humanidade. A conexão entre Jesus e as Escrituras é um lembrete constante
de que as promessas de Deus não têm limite. Assim como Jesus usou as Escrituras para curar e reviver, o mesmo poder está disponível para nós hoje. Isso nos convida a confiar plenamente na palavra de Deus e a experimentar seu poder transformador em cada área de nossa vida. O poder da fé não reside em um ato isolado ou em uma esperança vaga, mas em uma confiança ativa. Essa confiança se conecta com a vontade de Deus. Nas Escrituras, vemos que a fé não é apenas uma disposição interna, mas a ponte que une a palavra de Deus com a manifestação de seu poder em nossa vida. No caso do Salmo 103, as palavras que declaram cura, perdão e restauração não operam de maneira automática. Elas encontram sua plenitude quando são ativadas por uma fé autêntica. Esse princípio é central para compreender o poder do Salmo e para experimentar suas promessas. Desde os primeiros tempos, a relação entre a fé e as Escrituras tem sido inseparável. A fé não se gera no vácuo, mas nasce e se fortalece ao ouvir a palavra de Deus, como declara Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse processo não é uma fórmula, mas um ato vivo de conexão com o Criador. Quando alguém declara o Salmo 103, não está simplesmente recitando um poema, está proclamando uma verdade eterna que, ao ser crida, libera o poder de Deus em sua vida. A fé não é apenas uma ferramenta para receber, mas uma postura que transforma a maneira como enfrentamos a vida. É o filtro através do qual vemos nossas circunstâncias. Esse filtro deve estar completamente alinhado com as Escrituras. Em Hebreus 11:1 lemos: Ora, a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Essa certeza não depende de evidências humanas, mas da absoluta confiança em que Deus cumpre o que promete. O Salmo 103 nos convida a caminhar nessa fé, recordando-nos que Deus sacia de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, e redime da cova a tua vida. Salmo 103, 5, 4. Essas palavras são um desafio a confiar no invisível, naquilo que ainda não aconteceu, mas que está garantido por seu caráter fiel. Quando as Escrituras falam de fé, elas o fazem como um ato que exige ação. Em Tiago 2,17 afirma-se: assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Esse princípio se manifesta quando proclamamos o Salmo 103. Não é apenas repetir palavras, é crer nelas profundamente e agir como se já tivéssemos recebido. Esse tipo de fé move o coração de Deus, não porque ele dependa de nossas ações, mas porque nossa fé ativa nos coloca em uma posição de alinhamento com sua vontade. O Salmo 103 não apenas declara promessas, mas também estabelece um chamado a responder. A frase, bendize, ó minha alma, ao Senhor, Salmo 103:1, é mais do que um convite à adoração. É uma ordem para que nosso ser interior reconheça a grandeza de Deus acima de qualquer circunstância. Essa declaração nos lembra que a fé não é ignorar a realidade, mas afirmar a soberania de Deus sobre ela. Ao bendizer a Deus desde a alma, entramos em uma postura de entrega total, onde nossas limitações cedem
ante sua onipotência. Nas Escrituras, a fé que ativa as promessas de Deus frequentemente vem acompanhada de obediência. Quando o povo de Israel enfrentou o Mar Vermelho, não tinham garantias visíveis de escape, mas Deus lhes deu uma instrução clara. Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Foi ao obedecer que o caminho se abriu. Da mesma forma, o Salmo 103 nos convida a caminhar em fé, não esperando que as circunstâncias mudem para declarar sua verdade, mas proclamando-a mesmo em meio à adversidade. Esse ato de obediência não apenas libera o poder de Deus, mas fortalece nossa confiança nele. A conexão entre a fé e a palavra não se limita ao que proclamamos, mas também se reflete em como vivemos. Cada promessa do Salmo 103 é um convite a adotar uma nova perspectiva, uma que não está baseada em nossas emoções ou forças, mas na inquebrantável fidelidade de Deus. Em Isaías 55:11, Deus declara: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esse trecho reafirma que as promessas de Deus não dependem de nossas circunstâncias, mas de sua soberania. Ao proclamar o Salmo, nos alinhamos com essa realidade divina, permitindo que seu poder opere em nós. No ministério de Jesus, a fé foi um tema constante. Quando ele curou os enfermos, levantou os mortos e libertou os oprimidos, ele destacou a importância de crer. Em Marcos 5, quando uma mulher tocou seu manto para ser curada, ele declarou: filha, a tua fé te salvou. Marcos 5:34. Esse princípio também se reflete no Salmo 103, que nos chama a não esquecer nenhum dos benefícios de Deus. Recordar essas promessas é em si mesmo um ato de fé, porque nos desafia a olhar além de nossas limitações. A fé que ativa o poder das Escrituras também tem um impacto transformador em nosso caráter. Não é simplesmente um meio para receber, mas uma ferramenta para nos moldar à imagem de Cristo. Em Romanos 12:2, Paulo exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse processo começa quando deixamos que as palavras do Salmo 103 penetrem em nosso ser. Elas substituem nossas dúvidas por sua verdade e nossas inseguranças por sua promessa. A fé, ao operar em nós, não apenas muda nossas circunstâncias, mas também nos muda. O Salmo 103 também nos ensina que a fé não é um evento único, mas um estilo de vida. Declarar que Deus perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3 não é algo que fazemos uma única vez. É uma proclamação diária, um lembrete constante de que dependemos dele para tudo. Essa dependência não é uma fraqueza, mas uma expressão de nossa confiança em sua suficiência. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo diz: porque andamos por fé e não por vista. Esse versículo resume a essência do Salmo 103, que nos convida a olhar além do temporal e a nos concentrar nas promessas eternas de Deus. A fé também é um ato de gratidão.
Quando proclamamos as promessas do Salmo, não o fazemos para manipular Deus ou exigir algo dele, mas como uma expressão de nossa confiança e agradecimento. Em Filipenses 4:6 somos instruídos: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Esse espírito de gratidão é essencial para viver em fé, porque nos lembra que tudo o que precisamos já está disponível nele. O Salmo 103 não é apenas um lembrete das promessas de Deus, mas um convite a participar ativamente delas através da fé. Cada palavra é um testemunho de seu caráter fiel e um chamado a confiar em seu poder. Ao proclamar essas promessas, não estamos apenas declarando nossa esperança, mas também nossa certeza de quem Ele é. Essa certeza é o que transforma nossas vidas, levando-nos da incerteza à confiança da dúvida, à fé e da fragilidade humana à fortaleza divina. A palavra de Deus não apenas tem o poder de transformar vidas individuais, mas também é um reflexo do caráter imutável daquele que a inspira. Cada vez que o Salmo 103 declara as bondades de Deus, somos convidados a contemplar sua natureza e sua vontade. Ele não muda, nem suas promessas perdem vigência. As palavras: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, Salmo 103:3, não são um eco distante, mas uma realidade que permanece viva. Este salmo é um lembrete de que o poder de Deus não está condicionado por circunstâncias humanas, nem limitado pelo tempo. É um pacto eterno que se estende a todo aquele que o recebe com fé. Quando as Escrituras falam de cura, não o fazem como um ato isolado ou limitado ao corpo. A cura que Deus promete é uma restauração completa. O Salmo 103 utiliza expressões que abrangem todo o ser humano. Ele fala da cura das enfermidades, mas também da renovação e do resgate da alma. Esse enfoque holístico não é uma coincidência, mas um reflexo do desígnio divino. Deus não se contenta com resolver problemas superficiais. Ele deseja transformar nossa vida desde o mais profundo. O perdão das iniquidades é o começo, porque através dele se restabelece nossa relação com o Criador. A cura física, emocional e espiritual flui como um rio a partir dessa restauração inicial. A Bíblia continuamente enfatiza que a palavra de Deus tem um poder criativo. Desde o princípio, quando Deus disse: haja luz. Gênesis 1:3, até as declarações de Jesus nos evangelhos, vemos que a palavra falada não é simplesmente um som, mas uma força que traz à existência o que não existe. No Salmo 103, as declarações sobre cura e redenção são mais do que promessas. São afirmações de uma verdade que já foi estabelecida nos céus. Quando essas palavras são proclamadas na terra com fé, elas se alinham com a vontade de Deus e liberam seu poder. Em Isaías 55:11 somos assegurados: assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esse princípio é fundamental para entender o Salmo 103. Cada vez que declaramos este salmo,
estamos participando de um ato divino. Não estamos simplesmente expressando desejos ou esperanças. Estamos pronunciando palavras que têm o respaldo do Criador do Universo. Essa verdade deveria inspirar confiança e reverência, porque não se trata de nossas capacidades ou circunstâncias, mas do poder de Deus agindo através de sua palavra. O Salmo 103 também destaca o caráter misericordioso de Deus. A frase: "O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e grande em misericórdia." Salmo 103:8 não é apenas uma descrição, mas um convite a nos aproximarmos dele com confiança. Esse aspecto do caráter de Deus é crucial, porque a cura que ele oferece não se baseia no que merecemos, mas em sua graça. A compaixão de Deus não é um sentimento passageiro, mas uma força ativa que se manifesta em seu desejo de restaurar. Em Lamentações 3, 22, 23, lemos: "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade." Essa fidelidade garante que as promessas do Salmo 103 sejam tão vigentes hoje quanto eram nos tempos de Davi. A natureza transformadora do Salmo também se vê em seu chamado a lembrar os benefícios de Deus. Esse ato de lembrar não é uma simples atividade mental, mas uma prática espiritual que fortalece nossa fé. Nos Salmos, frequentemente, encontramos o salmista recordando as obras de Deus como uma maneira de reafirmar sua confiança nele. Esse princípio é igualmente válido para nós. Ao proclamar que Deus redime da cova a tua vida e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 4, não apenas recordamos suas promessas, mas também cultivamos uma fé ativa que abre a porta para sua intervenção. A restauração que Deus oferece através de sua palavra é profunda e completa. Em Ezequiel 37, vemos uma poderosa ilustração disso. Quando Deus ordena o profeta falar a um vale cheio de ossos secos, com cada palavra pronunciada, aqueles ossos começaram a se unir, a se cobrir de carne e, finalmente, a se encher de vida. Esse evento demonstra o poder criativo da palavra de Deus. Também mostra seu desejo de trazer vida e restauração onde antes havia morte e desolação. O Salmo 103 opera de maneira semelhante. Quando proclamado com fé, dá vida a áreas de nossa vida que pareciam estar secas ou mortas. Ele restaura não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. A obra redentora de Deus não é apenas ampla, mas também pessoal. Cada vez que o Salmo declara que Deus sara todas as tuas enfermidades, ou te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 3, 4. Está falando diretamente ao indivíduo. Esse enfoque pessoal destaca que Deus não se preocupa apenas com a humanidade como um todo, mas também tem um interesse íntimo em cada um de nós. Em Mateus 10:30, Jesus afirmou: "Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados." Isso mostra o nível de detalhe com que Deus nos conhece e cuida. Esse cuidado pessoal é um lembrete de que seu poder não é impessoal, nem distante, mas próximo e ativo em nossa vida.
O Salmo 103 também nos leva a refletir sobre a importância de confiar plenamente em Deus. A cura e a restauração que Ele promete nem sempre se manifestam de imediato, mas sua fidelidade nunca falha. Em Habacuque 2:3 lemos: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse chamado à paciência não é uma desculpa para a demora, mas um convite a confiar no tempo perfeito de Deus. Ao proclamar as promessas do Salmo, nos alinhamos com esse tempo sabendo que Deus sempre age no momento certo. A confiança nas promessas de Deus também nos liberta da ansiedade e da incerteza. Em Filipenses 4:6-7, somos instruídos: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é simplesmente ausência de conflito, mas uma segurança profunda que vem de saber que Deus está no controle. Ao proclamar o Salmo 103, essa paz se torna uma realidade tangível. Cada palavra reafirma a soberania e o amor de Deus. O Salmo 103 conclui com o chamado a toda a criação para bendizer ao Senhor. Esse encerramento não é um simples ato de adoração, mas uma declaração de que tudo que existe está sob sua autoridade. Esse reconhecimento é crucial, porque ao declarar que Deus tem o poder de curar e restaurar, também afirmamos que Ele é o único digno de toda a glória e louvor. Esse ato de adoração não apenas honra a Deus, mas também fortalece nossa fé. Ele nos lembra que Ele é o centro de tudo. Em cada palavra do Salmo 103, encontramos um reflexo do caráter da vontade e do poder de Deus. É um convite para experimentar sua cura e restauração em toda a sua plenitude, não como algo distante, mas como uma realidade presente e ativa. Ao proclamar essas palavras com fé, não apenas nos alinhamos com sua verdade, mas também participamos no cumprimento de suas promessas, permitindo que seu poder transforme cada aspecto de nossa vida. A proclamação da palavra de Deus não é apenas um ato de fé, mas um convite para experimentar seu poder de uma maneira pessoal e transformadora. Quando se declara o Salmo 103, com um coração crente, abre-se uma porta para a manifestação das promessas divinas. Cada palavra pronunciada está respaldada pela autoridade do Criador. Este salmo não é simplesmente uma poesia bela, é uma ferramenta espiritual que nos chama a tomar ação, a crer e a caminhar na certeza de que Deus cumpre o que promete. A frase: bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103:1 define o tom do que significa alinhar-se com Deus. Não é um mandato dirigido a um público externo, mas uma instrução interna. É um chamado para que nossa mente, coração e espírito respondam ao caráter e às promessas de Deus. Esse tipo de declaração nos tira da passividade e nos coloca em um lugar de participação ativa no plano de Deus. Em Romanos 10:10, somos lembrados: porque com o coração
se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Da mesma forma, ao proclamar este salmo, não apenas reafirmamos nossa fé, damos voz às verdades eternas que têm o poder de mudar nossa realidade. A palavra de Deus sempre teve um papel central no cumprimento de seus planos, desde a criação do mundo, quando Deus falou para trazer a ordem do caos, até os milagres realizados por Jesus. A proclamação ativa das Escrituras é o meio pelo qual o divino se manifesta no terreno. No Salmo 103, encontramos uma série de promessas que não apenas descrevem quem é Deus, mas o que ele deseja fazer na vida daqueles que o buscam. Essas promessas não são apenas palavras para ler ou ouvir, mas verdades que devem ser vividas e proclamadas. Quando o salmista diz que Deus redime da cova a tua vida e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103, 4. Está descrevendo um ato de redenção que abrange todas as áreas de nossa existência. Esse resgate não é um ato momentâneo, nem uma solução temporária. É um processo contínuo que transforma o que estava perdido em algo restaurado. O que estava quebrado se torna completo. Na Bíblia, essa ideia de resgate aparece repetidamente como um sinal do caráter redentor de Deus. Em Êxodo 6:6, Deus declarou: Eu sou o Senhor. Vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Ele prometeu livrar Israel da sua servidão. Esse resgate físico e espiritual prefigura a obra que Deus continua fazendo em nossas vidas quando nos alinhamos com sua palavra. O ato de proclamar o Salmo 103 não se limita a uma declaração verbal. É um compromisso profundo de alinhar nossas ações e pensamentos com as verdades que ele contém. Quando dizemos que Deus sara todas as tuas enfermidades, Salmo 103:3, não estamos apenas declarando sua capacidade de curar, mas também nos submetendo à sua vontade. Cremos que ele sabe o que é melhor para nós. Esse tipo de fé ativa não é uma simples esperança, mas uma convicção que se traduz em uma mudança de perspectiva. É uma vida que reflete a confiança no caráter fiel de Deus. Em Isaías 26:3, somos prometidos: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse versículo complementa a ideia do Salmo 103, porque nos mostra que, ao proclamar as promessas de Deus, estamos estabelecendo nossa mente em sua verdade. Isso traz paz, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Essa paz não é apenas uma ausência de conflito, mas uma fortaleza interior que nos permite enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Deus está agindo a nosso favor. O Salmo também nos chama a lembrar os benefícios de Deus, um ato que vai além de simplesmente trazer coisas à memória. Recordar, no contexto bíblico, implica uma ação, uma resposta ao que Deus fez. Em Deuteronômio 8:18, o povo de Israel é exortado a lembrar. Porém, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Esse tipo de lembrete não é apenas para louvar a Deus, mas para reafirmar nossa dependência e fé nele, e nossa confiança em suas promessas. Ao proclamar que Deus
sacia de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103:5. Estamos reconhecendo que sua obra não está limitada. Não depende de nossa idade, força ou habilidades, mas seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A adoração, encontrada no Salmo 103, não é um fim em si mesma, mas um meio para entrar em uma comunhão mais profunda com Deus. Cada declaração é um convite para experimentar seu amor, sua misericórdia e seu poder de uma maneira tangível. Em João 4:24, Jesus disse: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa verdade se manifesta quando proclamamos o Salmo não apenas com palavras, mas com um coração cheio de fé. Sabemos que estamos participando de um ato divino que conecta o céu com a terra. O ato de proclamar as promessas de Deus também nos transforma. Em Romanos 12:2, somos exortados: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse processo de renovação ocorre quando enchemos nossa mente e nosso coração com a palavra de Deus. Ao declarar que Deus perdoa todas as tuas iniquidades e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmo 103:3-4. Estamos substituindo as mentiras do inimigo pelas verdades de Deus. Essa transformação não apenas afeta como vemos nossas circunstâncias, mas também como vivemos nossa fé. O Salmo 103 conclui com o chamado a toda a criação para bendizer ao Senhor. Esse encerramento não é simplesmente uma louvação final, mas uma reafirmação de que tudo está sob sua autoridade. Esse reconhecimento é crucial, porque nos lembra que seu poder não está limitado a uma área de nossa vida. Quando declaramos que Ele cura, restaura e redime, estamos afirmando sua soberania sobre cada aspecto de nossa existência. Esse ato de adoração não apenas honra a Deus, mas também nos fortalece. Ele nos alinha com seu propósito e nos lembra que estamos conectados a algo muito maior que nós mesmos. Cada palavra do Salmo 103 é um convite para participar do poder transformador de Deus. Ao proclamar essas verdades com fé, não estamos apenas declarando nossa confiança em suas promessas, mas também abrindo a porta para que seu poder se manifeste em nossa vida. Esse ato de proclamação é mais do que um ritual. É um encontro com o Deus vivo que deseja nos restaurar, curar e nos levar a uma relação mais profunda com Ele. E assim, chegamos ao final desta jornada. Mas a verdade é que este não é um ponto final, é um ponto de partida. Diante de tudo o que exploramos, uma pergunta ecoa no centro de nosso ser. Uma pergunta que definirá o resto de nossos dias. O que faremos agora com a chave que está em nossas mãos? Pois ficou abundantemente claro que o Salmo 103 não é um mero conjunto de palavras poéticas aprisionadas em um livro antigo. Não. Ele é um organismo vivo pulsante de poder e promessa. Não é um pedaço de papiro para ser estudado, mas um mapa espiritual para ser percorrido. Não é uma sugestão, mas uma prescrição divina para a restauração completa da sua vida. As palavras que lemos não são um eco distante da fé
de um rei de Israel. Elas são uma realidade presente, uma força ativa que está disponível para você aqui e agora. A fidelidade de Deus não tem prazo de validade e o poder de sua palavra jamais se dilui com o tempo. Contudo, de nada adianta possuir o mapa mais preciso se nos recusarmos a dar o primeiro passo. De nada serve ter a chave mais poderosa se a deixarmos enferrujar em nosso bolso por medo ou por descrença. Chegou a hora de uma decisão. Chegou o momento de transcender o conhecimento intelectual e mergulhar na experiência transformadora. A convite que Deus lhe faz hoje não é para que você apenas saiba que Ele cura, mas para que você receba a cura. Não é para que você apenas acredite que Ele perdoa, mas para que você sinta o peso da culpa ser removido de seus ombros. Não é para que você apenas admire a ideia de redenção, mas para que você participe ativamente do seu próprio resgate. É por isso que a ação final, o passo que conecta o céu à terra em sua vida, é um chamado radical para você. Confie, proclame e experimente. Confiar significa abandonar a lógica humana que insiste em ver para crer. A fé bíblica nos chama para o caminho oposto, crer para então ver. É olhar para a montanha de sua enfermidade, para o abismo de sua dor, para o deserto de sua alma. E ainda assim, escolher depositar sua confiança não na evidência dos seus olhos, mas na integridade do caráter de Deus. É um ato de rendição onde você diz: Deus, eu não entendo, como não sei quando, mas eu escolho acreditar que Tu és fiel à Tua palavra. E é a partir dessa confiança que nasce a proclamação. Proclamar não é repetir palavras mecanicamente, é um ato de guerra espiritual. É usar a sua boca como um instrumento para dar voz à verdade do céu em meio às mentiras da terra. Quando as circunstâncias gritam doença, você se levanta e proclama: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Quando a memória grita culpa, você declara com autoridade: Ele é quem perdoa. Quando o desespero sussurra: não há saída, você ergue a sua voz e afirma: Ele é quem resgata da cova a minha vida. Cada palavra do Salmo 103, quando dita com fé, torna-se uma semente de poder plantada no solo da sua vida. Talvez você não veja o fruto imediatamente, mas a promessa de Isaías 55 nos garante que a palavra de Deus jamais retorna para ele vazia. Ela sempre cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Ela está trabalhando mesmo quando você não vê. Ela está germinando na escuridão, pronta para romper a superfície e manifestar a glória de Deus. Portanto, eu o convido a se apropriar deste salmo, não como uma leitura, mas como o seu decreto pessoal de vitória. Faça dele a sua oração diária, a sua declaração de fé matinal. Escreva-o em um lugar visível. Memorize suas promessas. Deixe que cada sílaba penetre e sature a sua mente, o seu coração e o seu espírito, até que a verdade de Deus se torne mais real para você do que a sua própria dor. Ao fazer isso, você começará a experimentar o poder transformador de Deus em cada uma das 3 dimensões do seu ser. Você sentirá a cura fluindo em seu corpo, talvez de forma milagrosa e instantânea, ou talvez como uma força renovadora que o sustenta dia após dia em seu processo de tratamento. Você sentirá a restauração em sua alma à medida que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunda os espaços que antes
eram ocupados pela ansiedade, pelo medo e pela amargura. E, acima de tudo, você sentirá a vivificação do seu espírito reconectando-se com o seu Criador de uma forma íntima e profunda, redescobrindo sua identidade como filho e filha amado, acoroado, a de favor e misericórdia. Esta é a promessa. Este é o convite. O Salmo 103 não é apenas sobre Davi. É sobre você. Não é apenas sobre o passado. É sobre o seu futuro. Começando agora. Deus está estendendo sua mão. Ele está lhe oferecendo a chave. A única pergunta que resta é: você terá a coragem de pegá-la, colocá-la na fechadura e girá-la com fé? Então, neste momento sagrado, eu quero lhe fazer um último chamado. Não saia desta mensagem da mesma forma que entrou. Não permita que esta verdade se torne apenas mais uma informação. Faça dela a sua transformação. Onde quer que você esteja, eu o convido a tomar uma atitude de fé agora mesmo. Se você deseja receber esta cura integral, se você decide hoje passar de espectador a participante, eu quero que você faça um gesto profético. Coloque a mão sobre o seu coração e repita estas palavras comigo em voz alta, com toda a convicção da sua alma. Espírito Santo, eu recebo a tua palavra. Agora, eu escolho confiar no caráter do meu Deus e com a minha boca eu declaro: bendize a minha alma ao Senhor. Ele perdoa todas as minhas iniquidades. Ele sara todas as minhas enfermidades. Ele resgata da cova a minha vida. Ele me coroa de favores e misericórdias. Ele renova a minha juventude como a da águia. Eu não sou mais definido pela minha dor, mas pela sua promessa. A partir de hoje, eu caminho em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém. Mas, se você fez esta oração e selou este compromisso em seu coração, saiba que os céus se moveram em seu favor. Você ativou um poder que nada pode deter. Agora caminhe nesta verdade. Viva esta promessa. E seja um testemunho vivo do poder restaurador de Deus. E para que esta mensagem alcance outras vidas que também precisam desta chave, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Deixe seu testemunho nos comentários sobre o que Deus falou com você hoje. Vamos criar juntos uma onda de fé e cura que irá varrer o mundo. Que a paz e a plenitude de Deus, que só o Salmo 103 pode descrever, sejam a sua realidade hoje e para sempre.